O programa Tecom de hoje vai tratar sobre a gestão da inovação. Mas você sabe o que é isso? Bom, quando a gente fala em inovação, sempre pense em algo novo, uma ideia nova que vai melhorar de alguma maneira uma tecnologia, um produto ou um serviço, por exemplo. Mas quando se fala em inovação, deve-se lembrar que essa ideia que será implementada tem que ser capaz de gerar valor para os negócios. E para gerar valor, não basta ter uma ideia inovadora, é preciso ficar atento e tomar algumas decisões para que, de fato, ela possa gerar valor econômico, estratégico ou qualquer outra forma de valor que seja considerado importante pela empresa. A esse processo de sistematização de implantação de métodos e ferramentas para colocar ideias inovadoras em práticas, chamamos de gestão da inovação. E é justamente sobre este tema que vamos falar de forma mais específica hoje. Para implantar a gestão da inovação em uma empresa, é necessário levar em conta algumas habilidades, assim como definir métodos e ferramentas que deverão ser utilizados. O maior desafio para um gestor de inovação é encontrar os caminhos compatíveis com a cultura da instituição. Além do método, deve-se pensar a gestão da inovação sob outras dimensões, como o ambiente, as pessoas, as estratégias, a liderança e os resultados. Hoje você vai poder conhecer um pouco mais sobre gestão da inovação, como ela deve ser planejada e executada para que as ideias deixem de ser apenas ideias e passem a gerar valor aos negócios. O especialista em inovação do Banco Itaú, Marcos Gianotti, vai conversar com a gente sobre a gestão da inovação e tirar algumas dúvidas sobre o tema. Ideia é a matéria-prima para a inovação, né? Mas acho que antes de perguntar sobre a ideia, como se trabalha uma ideia para se transformar em inovação numa empresa, acho que é importante entender como que a empresa vê inovação, né? Inovação ela tem que ser vista como algo estratégico para ela, né? Seja algo como um caminho para se defender do mercado ou para se criar valor em torno daquilo que a empresa produz, né? Para que isso aconteça, acho que a primeira coisa que é básica para a história é a inovação ter um patrocínio, né? Quando a gente fala de patrocínio se o alto comando da empresa, que é o CEO, se é o vice-presidente, enfim, se ele, ou se o comitê de gestão da empresa tem inovação como algo importante e acredita nisso, ou seja, você tem o apoio da direção da empresa. A partir do momento que você tem isso, a segunda questão é criar um ambiente para que isso aconteça, né? E aí vai desde você proporcionar, dar ferramentas para que as pessoas possam inovar, capacitar essas pessoas, criar um ambiente favorável para que a inovação flua, né, para que ela aconteça. E além de você criar isso, é estabelecer uma governança para que isso aconteça. Estabelecer uma governança como que as demais equipes, as equipes da empresa vão poder gerir essas ideias e fazer com que elas cheguem à implementação, né? Descobre-se quais são as ideias e a partir do trabalho que for feito, você chega à implementação. E esse trabalho é feito a partir de um processo. Então a gente falou em primeiro o patrocínio, depois a governança, o processo e criar um ambiente para que isso aconteça. A ideia é a matéria-prima. Para que ela chegue do início da matéria-prima e se transforme em algo factível, ela tem que passar por essas fases dentro de uma empresa, né? Toda empresa em maior ou menor nível tem um nível de burocracia que faz parte dos processos e da maneira com que a empresa opera, né? A questão está, como que você trabalha esses ambientes para que a inovação aconteça? Primeiro está em entender como que a empresa funciona, como funciona os funcionários, como funciona a política, e em cima dessas questões que você analisa, fazer com que a inovação aconteça. Existe uma figura na inovação que é o advogado do diabo, né? Muitas vezes o advogado do diabo na empresa ela é aquela pessoa que faz com que as coisas, somente as coisas boas, as coisas que são dentro dos parâmetros atuais, vão para frente, né? Essa figura do advogado do diabo no mundo da inovação, ele não é bem-vinda, né? Acho que existem momentos que você tem que ter esse papel, mas não no momento de uma geração de ideias, não no momento de estimular as pessoas a trazerem novas soluções para aquilo que já existe. Sim, lá na frente, né?
Então, não que burocracia, advogado-diabo tenha coisa muito parecida, mas a posição daquelas pessoas que emperram, isso é um obstáculo para a inovação. Mas ela é um dado do problema, você tem que saber como lidar com isso, conhecendo a empresa e trazendo essa pessoa também, ou esse tipo de entrave para o processo, né? Eu acho que a riqueza que você está é fazer com que todo mundo que tem algum tipo de participação num produto da empresa, que é qualquer pessoa, possa criar ou possa participar do processo de inovação. Por que a gente diz isso? Se você deixar, e também depende muito do que é a estratégia da empresa, vamos pensar um pouquinho nos dois mundos, né? Talvez num primeiro momento ter uma área específica seja importante para reconhecer alguém que seja conhecedor do assunto que possa estimular. Mas uma empresa não pode viver de uma área específica, senão você não consegue gerar escala. E acho que se a gente está falando de inovação no ambiente empresarial como uma estratégia, vamos colocar nesse caminho, você tem que estimular mais e mais pessoas a poderem gerar, porque a quantidade de ideias e o trabalho colaborativo pode fazer com que se gere resultados diferenciados para aquilo que você está falando, né? Buscando. E a inovação não é só uma qualidade de alguém, você precisa de pessoas especializadas em processo, precisa de pessoas que saibam falar, precisa de pessoas que sejam mais introspectivas, mas que conheçam mais a fundo determinado assunto, tema, produto ou serviço. Tem que ter pessoas que sejam mais criativas, tem que ter pessoas que tenham conhecimento mais de ser humano. Enfim, a gente pode listar uma série de papéis importantes dentro da inovação. O principal ambiente para que a inovação flua é se tornar, primeiro, tem que ser um ambiente livre de barreiras, de preconceitos, né, que é difícil, mas as pessoas têm que fazer esse exercício. Quanto mais sincero, mais transparente for a relação das pessoas, melhor, né? Tem que ser um ambiente propício para erro. Não estou falando que isso é fácil de acontecer, mas o erro no momento da geração de ideias, insights, ele faz parte do processo, tem que ser até estimulado. O que não se pode, é diferente daquele erro que a partir do momento que você tem uma ideia implantada e tem que gerar uma operação, vai acontecer. Normalmente, quando você cria um ambiente para isso e que proporciona a reflexão das pessoas, você já torna o ambiente um pouco mais leve, né? Existe um processo, né? Nós trabalhamos, existem vários processos de inovação, várias metodologias para isso, né? Lá no banco a gente escolheu uma abordagem chamada Design Thinking, que consiste em colocar o ser humano no centro das decisões, né? Ela é uma abordagem que estimula muito a empatia, em se colocar no lugar do outro, né? No caso do cliente ou das pessoas que vão usufruir seu produto e serviço, para a partir daí você poder entender o que é relevante para essas pessoas e definir o que é relevante para o negócio e o que é tecnicamente possível, né? Dentro disso, a gente tem uma abordagem que a gente chama de duplo diamante, e por trás dela tem um processo que, primeiro, tem a inspiração, né? Você proporciona um momento, uma fase em que você vai buscar gerar o maior número de ideias para resolver um determinado problema pré-estabelecido, um desafio para você solucionar. Dessa fase da inspiração, você passa por a concepção, que é refinar essas ideias que foram surgidas num primeiro momento e estabelecer quais aquelas que podem ser potencialmente possíveis de solucionar o problema que você estabeleceu, até o desenvolvimento, que passa por criar protótipos, implantar e validar. Se aquilo não for bom, volta para o processo lá atrás, inspira novamente, define um novo protótipo e vai para a implementação, né? Não existe uma maneira correta, né? Uma maneira que a gente conhece um pouquinho e pratica lá no banco é você criar dois momentos ou integrar dois momentos que são importantes. Primeiro é criar o ambiente, ou seja, capacitar as pessoas para que isso aconteça, né? A nossa estratégia está calcada em criar uma cultura de inovação, por isso que esses dois momentos são importantes. Para criar uma cultura, eu tenho que capacitar as pessoas, seja por meio de treinamento, seja por meio de inspirar as pessoas com exemplos que vêm de fora para dentro, de dentro para dentro também, e fazer com que essas pessoas possam praticar esses conhecimentos adquiridos, né? E a segunda questão está em criar equipes de projetos que, a partir do momento que você tem problemas reais, desafios reais, você procura colocar em prática essa abordagem e trazer aquelas pessoas que foram capacitadas para poder estimular.
capacitando e fazendo com que elas trabalhem dentro dessa nova abordagem para resolver os seus desafios, a gente imagina que isso, em escala, possa mudar a forma das pessoas trabalhar. É uma maneira de você gerenciar a inovação dentro da empresa, né? Além disso, tem uma parte de governança, que é você ter pessoas que são estrategicamente escolhidas dentro das áreas para que possam liderar ou procurar oportunidades para que você possa praticar essa metodologia, né? Trazendo tanto oportunidades de negócio, como também trazendo pessoas para que possam ser capacitadas, né? Então, passa por ter aliados dentro das áreas que possam trazer pessoas ou identificar oportunidades, fazer um ambiente daquilo que você está fazendo, daquilo que você está buscando capacitar as pessoas, quer dizer, criar um ambiente favorável para que a inovação aconteça e trabalhar em projetos reais, né? Porque você tem que trazer resultados tangíveis para que isso aconteça, senão não adianta ficar só no campo das ideias, né? Mensurar resultados é algo muito complexo e desafiador em inovação, né? A gente está sempre buscando, mas acho que a primeira coisa que tem que ter em mente é a seguinte: inovação tem que gerar retorno financeiro, né? Quer dizer, numa empresa, não, vamos colocar assim, dentro de uma empresa que define estratégia como estratégia, inovação, ela está buscando perenizar seus resultados e tem que trazer retorno financeiro. Por mais que se passe um período em que você vai incubar uma determinada ideia, vai incubar uma área para que possa gerar a capacitação das demais pessoas, em algum determinado momento isso vai ter que trazer retorno financeiro para a empresa, e não é diferente em inovação. A questão é como que você pode ter provar que determinada ideia ou determinado projeto vai trazer retorno se ainda ele não existe ou se ele ainda não foi implantado. Aí que está a grande questão. Então, você tem que ter uma aposta inicial, você tem que ter métricas diferentes de avaliar o potencial retorno do que um projeto normalmente teria, né? Não tem ROI, às vezes, não dá para você saber quando que vai ter o retorno naquilo, né? Mas, em algum momento, isso vai ter que trazer algum retorno financeiro. Então, acho que a principal métrica para nós, por exemplo, é retorno financeiro. Agora, antes disso, como você existem índices que medem felicidade, índices que medem clima empresarial, né? Nós buscamos desenvolver alguma coisa nesse nível para dizer se a cultura está aumentando ou não. Ainda a gente não tem uma métrica ideal, né? Mas passa muito para saber o quanto as pessoas frequentam as nossas iniciativas de estímulo dessas pessoas, como cursos, como palestras, geração de ideias, né? Passa por quantidade e o quanto a assiduidade das pessoas nesse tipo de coisa. Daí a gente estabelece índices para poder mensurar se essas pessoas estão ou não sendo impactadas pelas nossas iniciativas. Quer dizer, ainda é uma coisa incipiente, a gente ainda não sabe qual que é a melhor maneira de mensurar a cultura, e acho que tem muita gente buscando isso também, mas certamente o retorno final é grana, é retorno financeiro daquilo que você está falando, daquele projeto que vai ser implementado. Ele tem que trazer retorno, senão uma inovação não vai funcionar. Na verdade, a inovação é uma estratégia de negócio, né? Pelo menos é assim que a gente trabalha na empresa.